Oi, professor, tudo bem? Venho por meio desse vídeo apresentar o meu trabalho de bioestatística. Para este trabalho, escolhi dados que tivessem relação com a área da saúde, visto que a nossa disciplina é voltada para ciências médicas e para a biologia. Os dados utilizados encontram-se disponíveis no site do DataSUS, que é o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Nesse site existe a plataforma chamada TabNet, que reúne dados epidemiológicos de algumas doenças, como, por exemplo, AIDS, tuberculose, diabetes mellitus, dentre outras. Para este trabalho, escolhi o número de casos registrados de tuberculose no estado do Rio Grande do Sul, num período de 5 anos. Neste quadro, podemos observar os casos de tuberculose que foram registrados no estado do Rio Grande do Sul no período de 5 anos, de janeiro de 2015 até dezembro de 2019, totalizando 60 dados. A partir destes dados, nós podemos construir tabelas que mostrem a frequência com que elas ocorrem. Por ser um número grande de dados, utiliza-se a tabela agregativa, que separa os mesmos em classes. No caso dos slides, separei a tabela agregativa em duas partes, para que fosse melhor visualizada. Esta é a primeira tabela agregativa. A partir dos cálculos, obtemos que o número de classes é igual a 7 e que a amplitude de classe é igual a 40. Da esquerda para a direita, na tabela, nós temos as classes, a frequência absoluta, o ponto médio das classes, a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa, que é expressa em porcentagem, e a frequência relativa acumulada. Esta é a segunda tabela agregativa, a qual contém algumas informações da primeira, incluindo aqui alguns outros valores, como, por exemplo, a multiplicação da frequência absoluta pelo ponto médio, que é o FI vezes o XI, o valor da média, o ponto médio das classes menos a média, este cálculo anterior ao quadrado, e este cálculo anterior vezes a frequência absoluta. Além das tabelas, nós podemos distribuir as frequências em gráficos ou diagramas, como nós vamos ver nos próximos slides. No histograma, é representado no eixo horizontal as classes e no eixo vertical a frequência absoluta. E no polígono de frequência, no eixo horizontal, nós temos o ponto médio das classes e no eixo vertical também temos a frequência absoluta. Além das tabelas e gráficos, também foram calculadas as medidas de tendência central, que incluem a média, a mediana e a moda. A média para dados agrupados é determinada pela divisão da soma das frequências multiplicadas pelo ponto médio das classes pelo número de dados. O FI vezes o XI nós tínhamos lá na tabela agregativa, e o número de dados é 60. Portanto, a média é 529,67 casos. A mediana é obtida através de uma fórmula. Para calcular esta fórmula, precisamos definir qual é a classe mediana. Então, vamos voltar para o slide da tabela agregativa. Na tabela agregativa, temos a classe mediana destacada na cor vermelha. É a partir dela que vamos definir qual é a mediana para este conjunto de dados. Na fórmula da mediana, nós temos o L1, que é o limite inferior da classe mediana. Nós temos o número de dados dividido por 2, a soma de todas as frequências das classes anteriores à mediana, que é representada pelo número 28, a frequência da classe mediana, que é 17, e a amplitude de classe, que é 40. Portanto, a mediana é 529,71 casos. Continuando, nós temos o cálculo da moda, que é o triplo da mediana menos o dobro da média.
Obtemos, portanto, 529,78 casos. A medida de distribuição considerada como sendo a mais importante para um conjunto de dados é o desvio padrão. Ele é uma medida de variabilidade que vai indicar o grau de dispersão deste conjunto de dados. Quanto mais próximo de zero, mais homogêneos são os dados. O desvio padrão é obtido através da raiz quadrada da variância, que é esta fórmula que vemos no slide. Para este conjunto de dados, o desvio padrão foi de 56,1311 décimos de milésimos de casos. A partir do desvio padrão e da média, podemos calcular o coeficiente de variação, que é expresso sempre em porcentagem. Então, o seu resultado é multiplicado por 100. Neste caso, obtemos o valor do coeficiente de 10,60%. Isto significa que a dispersão é baixa, pois o coeficiente de variação é menor do que 15%. A curva normal, por sua vez, é uma interpretação do desvio padrão. Ela é baseada no fato de que alguns dados podem ocorrer em frequências maiores do que outros. Existem duas propriedades bem importantes para a construção desta curva: a simetria e o local onde ficará o ponto médio. Esta é a curva de distribuição normal para este conjunto de dados. Então, no eixo horizontal, nós temos o número de casos e no eixo vertical, nós temos a frequência. Também podemos utilizar a curva normal para estabelecer limites de confiança e conhecer a probabilidade de ocorrência de um dado tomado ao acaso em qualquer um dos intervalos. Para determinar os limites de um intervalo de confiança, é preciso estabelecer um nível de confiança da amostra. Neste caso, foi de 95%. Então, o limite inferior é 419,65 casos e o limite superior, 639,69 casos. Neste gráfico, temos o intervalo de confiança ilustrado no gráfico da distribuição normal. Caso fosse necessário descobrir qual a probabilidade de notificação de um total entre 500 e 600 casos de tuberculose em um mês, poderíamos utilizar a mesma fórmula que utilizamos para calcular o intervalo de confiança. Então, obtivemos a resposta de 59,63%. E neste gráfico, temos a representação da resposta da questão anterior, que seria a probabilidade de se ter um número de casos em um mês entre 500 e 600. Por fim, temos a regressão linear, que é o estudo do comportamento de duas variáveis. Neste caso, nós temos o número de casos de tuberculose em função do tempo em meses. A partir da regressão, também podemos estabelecer a linha de tendência, ou também chamada estimativa, que para a área da saúde é muito importante. O gráfico de linhas representa a regressão linear para este conjunto de dados. No eixo vertical, temos o número de casos em função do tempo em meses que está no eixo horizontal. A partir deste gráfico, podemos também estabelecer a reta de regressão ou a linha de tendência, que está na cor vermelha, e é estabelecida pela função que está escrita aqui no canto direito. Concluindo o meu trabalho, gostaria de agradecer ao professor por toda a dedicação, principalmente nesse semestre, que foi um tanto quanto atípico, mas aprendi muito, né? Posso dizer que a bioestatística é um fator importantíssimo para a área da saúde. É ela que, através da análise de dados e da sua interpretação, seja ela através de cálculos, de gráficos, de diagramas, né, que vai poder nos permitir criar planos de ação para a prevenção de doenças, controle de doenças, e isso é muito importante.
Então fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada!